Olá pessoal, no vídeo anterior criamos nosso primeiro arquivo, entendemos o que são buffers e começamos a usar o org mode. Neste episódio, vamos dar um passo ainda mais importante, personalizar o Emacs e principalmente compreender a linguagem de programação que rege o Emacs, isto é, o Emacs Lisp. Por padrão, o Emacs vem cru. Isso significa que ele não impõe nenhuma aparência, tema ou conjunto fixo de atalhos. A ideia é que cada pessoa monte o seu próprio ambiente. O Emacs se adapta a você, não ao contrário. Vamos começar criando nosso primeiro arquivo de configuração. Então pressione Ctrl X e Ctrl F e digite o seguinte caminho. Tio barra, que significa seu diretório home, ponto, emacs.d barra init.el, EL de Emacs Lisp. Esse será o arquivo onde guardaremos todas as nossas configurações. Quando o Emacs inicia, ele lê esse arquivo e aplica todas as configurações escritas nele. Se estiver vazio, o Emacs inicia padrão. Dito isso, a partir de agora, tudo que escrevemos dentro desse arquivo será executado automaticamente na próxima inicialização do Emacs. Vamos testar algumas configurações simples, como, por exemplo, abre chave menu -bar mode -1 e fecha a chave. Abre chave tool -bar mode -1, fecha a chave. Abre chave screw -bar mode -1 e fecha a chave. E por último, abre chave setk inhibit-startup-screen espaço T e fecha parênteses. Agora salve, que seria Ctrl X e Ctrl S, e vamos fazer o seguinte. Pressione Alt X e digite eval-buffer. Percebe o que aconteceu aqui? O menu bar ele saiu do nosso campo de visão, assim como o toolbar, assim como o scroll bar, e a gente inibiu o startup da aplicação. O startup você não consegue visualizar agora, mas, por exemplo, se você abrir o Emacs, aquela mensagem com aqueles textos todos e a logo do Emacs não vão aparecer. Ou seja, essas linhas removem os menus, as barras visuais e desativam a tela de boas-vindas. Geralmente, quando o pessoal está iniciando na parte de customização, é recomendado que reinicie o Emacs toda vez que editar esse arquivo. Mas eu particularmente não acho prático, então eu prefiro ou digitar o comando eval-buffer ou simplesmente pressionar Ctrl+C e E. Ele já dá um reload nesse arquivo de configuração. Antes de continuar personalizando o Emacs, precisamos entender o que exatamente estamos escrevendo dentro do nosso arquivo de configuração. Essas configurações são escritas em Emacs Lisp ou simplesmente ELISP, a linguagem que dá vida ao Emacs. Tudo dentro do editor, seja menus, atalhos, janelas, cores, é controlado por Lisp, sendo executado em tempo real. E o melhor, você pode experimentar tudo isso agora dentro do próprio Emacs. Vamos então abrir o buffer Scratch e vamos usá-lo como nosso laboratório de testes. Digite então um exemplo simples. Abre e fecha parênteses, mais, espaço 2, espaço 3. E aqui vem um pulo do gato. Coloque o cursor no final da linha e pressione Ctrl J. E perceba que o resultado aparece logo abaixo. Se quiser ver os resultados apenas no mini buffer, use Ctrl X e Ctrl I. Em Lisp, as funções seguem uma notação prefixa, ou seja, o nome da função vem antes dos argumentos. A estrutura é sempre da seguinte maneira: abre e fecha parênteses, função, espaço argumento 1, espaço argumento 2. Vamos fazer mais alguns testes. Abre e fecha parênteses, menos, espaço 10, espaço 4. Pressione o cursor ao fim, Ctrl J. Aí aparece o resultado 6. Podemos testar, por exemplo, multiplicação e divisão, Então, abre e fecha parênteses, asterisco, espaço 2, espaço 5. Executamos mais uma vez. Então, multiplicação aqui deu 10. Divisão seria abre e fecha parênteses, o barra, que seria a divisão, espaço 8, espaço 2. E aí, novamente, executamos e temos aqui 4. Você pode também combinar várias expressões uma dentro da outra. Por exemplo, abre e fecha parênteses, mais, espaço, abre e fecha novamente, asterisco, espaço 2, espaço 3. Vamos abrir mais um abre e fecha parênteses aqui, menos 10, espaço 4. E agora a gente pressiona Ctrl J ao fim. Pensando que o resultado apareceu aqui, 12. Então, assim, tudo em Lisp é uma expressão que retorna um valor. E é isso que torna o Emacs tão poderoso. Você pode reconfigurar o editor inteiro apenas escrevendo e avaliando código como esse. Vamos agora mostrar mensagens que podem ser projetadas no mini buffer. Por exemplo, abre e fecha parênteses, digite message, aí aspas, que seria string aqui, olá Emacs. Agora execute. Ó que beleza, apareceu aqui no mini buffer, olá Emacs. Se você veio de outra linguagem de programação, acredito que você compreendeu que o message aqui é tipo um print do Python, um printf do C, ou um puts do Ruby, Então você pode formatar o texto usando uma porcentagem S para string,
uma porcentagem D para inteiros, uma porcentagem S maiúsculo para imprimir qualquer tipo de objeto. Por exemplo, abre e fecha parênteses, message, aí eu coloco aqui dentro de aspa, resultado da soma, dois pontos, porcentagem D, né, que é o número inteiro, fecho aspas aqui, espaço, aí abre e fecha novamente parênteses, mais, espaço 2, espaço 3. E ao fim, executa. Eu estou fazendo interpolação aqui de string com o número inteiro. Então ele executa. O resultado da soma é 5. Então dá para brincar bastante aqui nesse espaço, fazendo interpolação de string, lidando com operações matemáticas. Dá para a gente fazer, por exemplo, definição de variável, né? Que aqui em Lisp seria abre e fecha parênteses, 7q, por exemplo, meu, traço número, e aqui eu coloco o valor da variável. Aí, em vez de colocar um igual, aqui é diretamente, né? Então eu coloco, sei lá, 7, aí fecho. E aqui embaixo eu coloco uma interpolação para essa variável. Então, abre e fecha parênteses, message, entre aspas, o valor é, dois pontos, porcentagem D, fecha aspas, espaço, e a variável que eu defini em cima, né? Meu número. Então, aqui eu mando executar, e aí pronto. A gente fez a interpolação através de uma variável. Então, 7q é uma forma de você definir variável no Lisp, assim como let, assim como outras maneiras. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um manual completo de como você aprender o eLisp. É bem simples, é bem de boa. E aí isso vai te ajudar a você manipular o Emacs como ninguém, o que é sensacional. Voltando ao nosso arquivo de configuração, perceba que a tendência é que ele fique grande com o tempo. Então é importante organizar com comentários. Então aqui a gente coloca dois ponto e vírgula, espaço, esconder itens da interface. E aqui embaixo a gente coloca o quê? A mesma estrutura, né? Dois ponto e vírgula, espaço, inibir startup screen. Aqui agora a gente vai, por exemplo, definir a nossa fonte, né? Então vou colocar aqui dois ponto e vírgula, espaço, fonte. E aí a gente vai chamar o seguinte, set-face, attribute, espaço. Aí a gente coloca aqui essa estrutura, aspas simples, default new, dois pontos, family. E aqui, entre aspas, a gente vai colocar a fonte que a gente tem disponível. Uma fonte que eu gosto é essa aqui, ó, Fira Code. Aí eu fecho aspas, espaço, dois pontos, H120. E aí eu pressiono Ctrl+C, Ctrl+E, ele dá o reload e já muda aqui a fonte para a gente visualizar. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, aqui embaixo, eu vou colocar, dois pontos e vírgula, espaço, tema padrão. Você vê que a gente está com o tema padrão aqui branco, né? Eu gosto geralmente de um tema mais escuro. Se você buscar no Google Emacs temas Emacs, você vai ver vários sites com vários temas para você baixar. Mas aqui eu vou colocar um que já vem por padrão assim disponível para ele, que eu gosto bastante. Abre e fecha parênteses, chama a função load-theme, espaço. Aí eu coloco aqui o nome do tema, né? Que eu coloco uma aspa simples, wombat, espaço T de true, né? E aí eu fecho, que é um tema mais escuro. Então, pressiono novamente Ctrl+C e Ctrl+E, e aí o tema já muda. Uma outra coisa que eu gosto também, quando eu escrevo um texto, é a quebra de linha automática, né? Então, eu coloco aqui dois pontos e vírgula, quebra de linha automática em texto, abre e fecha parênteses, global, visual, line, mode, espaço 1 e fecha parênteses. Salvo, né, que é Ctrl+X, Ctrl+S e aplico, Ctrl+C e Ctrl+E. Então, toda vez que o texto chegar ao fim da tela ali, ele já quebra, automático, né? Uma outra coisa que vai ser útil nesse processo de escrita do log mode vai ser, quando a gente pelo menos lidar com código, que é ele fechar e abrir parênteses pra gente automaticamente. A mesma coisa colchete, dois pontos e vírgula, fechar parênteses automaticamente. Aí a gente chama a função aqui, abre e fecha parênteses, electric, pair, mode, espaço T. Mais uma vez salva, né? Ctrl+X, Ctrl+S e dá um reload. Ctrl+C e Ctrl+E. Vamos aqui mostrar o número de linhas. Então você pode botar aqui, abre e fecha parênteses, global, display, line, numbers, mode, espaço 1 e salva e dá reload novamente. Então ele vai mostrar aqui o número das linhas do texto. Então beleza, temos o básico customizável para usar no log mode e um outro momento irei mostrar como transformar o Emacs em, por exemplo, uma ideia agnóstica, né, que suporta aí inúmeras linguagens de programação. E assim, vai ser uma experiência bem divertida, né, de compartilhar. Nesse momento a gente vai focar aqui na manipulação e movimentação textual, que é o que vai dar tração, de fato, no aprendizado do Emacs. Uma maneira de você conhecer todas as funções que você pode configurar no init é pressionando Alt X e digitando Customize. Através desse comando você se depara com um guia bastante rico que pode lhe dar detalhes sobre as mais diversas maneiras de customizar seu próprio Emacs. Aqui é uma coisa interessante. A gente criou o init, né?
criamos o nosso arquivo início.org e perceba que eu transitei entre um e o outro com uma certa facilidade e acabei não explicando a questão de como que a gente se movimenta nos buffers. E aí o Emacs tem vários caminhos que você pode fazer isso. Um deles é pressionando Ctrl X e B de buffer, e aí você escolhe, você pode apertar Tab aqui e escolher entre os buffers que tem disponíveis. Um que eu acho mais prático é pressionando Ctrl X e a seta para o lado e para o outro, né? Que ele vai passando, ele vai dando back ou nest nos buffers que ele tem disponível. Uma outra forma é você pressionando Ctrl X e depois Ctrl B, que ele lista os buffers ativos. Tem uma outra maneira que algumas pessoas preferem, né, que é pressionando Alt X e digitando iBuffer. Ele abre assim uma lista interativa mais rica, né, com filtros, marcações e ações sobre múltiplos buffers. Inclusive você pode tornar esse iBuffer o comando padrão para navegação em buffer, né? Bastando lá no init você digitar a função abre e fecha parênteses global -set -key, e aqui você abre e fecha um colchete e digita remap, né? Remapeamento, né? Aí você bota espaço list -buffers. E aí você vai chamar a função que faz esse cara, né? Então seria aspas simples, iBuffer, e aí Ctrl X, Ctrl S, salva, Ctrl C, Ctrl E para dar o reload. Aqui você fez um remapeamento que a função de listar buffers sempre vai ser persistir do comando iBuffer. Assim, isso aí vai de gosto, né? Eu prefiro trabalhar ao máximo com o Emacs padrão, justamente para ter a necessidade de tanto remapeamento. Obviamente que o remapeamento em alguns casos eu vou preferir, mas isso aí vai de pessoa em pessoa. Uma outra dica interessante é que se você quiser fechar o buffer atual, ou seja, matar ele, você pode pressionar Ctrl X e K, que chama aqui a função kill buffer, né? Ele fecha o conteúdo, mas ele não mata o arquivo no disco. O arquivo está ali salvo, né? Então você só mata o buffer. É super seguro usar esse comando. Para quem usa uma versão acima da 27 do Emacs, tem um recurso chamado iDo Mode, né? Tem um que acho que é superior, que é FIDO Mode. Então você pode pressionar Alt X, digitar FIDO, né? FIDO-mode. E aí depois desse comando, toda a navegação, né, de Ctrl+XB, Ctrl+X, Ctrl+F fica muito mais fluida. Tipo, ele fica mais interativa, mais dinâmica. Eu acabo aqui apresentando vários comandos que fazem basicamente a mesma coisa para você escolher o que se encaixa melhor para o seu contexto, né? Isso aí é o que, do meu ponto de vista, torna o Emacs único, porque você adequa ele à sua forma de trabalhar, ao seu universo, né? Você pode abrir arquivos, alterar janelas, inspecionar buffers, cancelar comandos sem sair do fluxo de trabalho, enfim, transformar o editor em algo que é seu. Se você perceber, por exemplo, que o Emacs está meio travado para rodar algum tipo de função muito elaborada que você definiu lá no arquivo de init, você pode interromper essa função ou alguma leitura que você perceba estar pesada com a tecla Ctrl G. Essa é a tecla global para cancelar, interromper alguma coisa que está rolando ali por trás, que está deixando o seu editor lento. Agora vamos fazer o seguinte, vamos, através do org mode, criar uma lista de tarefas. Como é que a gente faz isso? Pressione Ctrl X, Ctrl F e a gente vai criar um arquivo chamado tarefas.org. E aí pressione Enter. Pronto, a gente criou um buffer chamado tarefas.org. Vamos aqui simular uma pequena lista de tarefas. Então digite asterisco, espaço, to do, espaço, traço, lista de tarefas. Aqui nessa lista de tarefas eu vou colocar umas coisas aleatórias e depois a gente vai organizando, né? Então aqui embaixo do to do eu vou colocar traço, espaço, abre e fecha colchete, com espaço entre os colchetes, espaço, gravar episódio 2, aí mais um, editar roteiro, e mais outro, né, que é publicar vídeo no canal. Digamos que eu esteja fazendo uma lista de tarefas que é justamente do planejamento desse vídeo aqui. Onde contém os colchetes são os checkboxes. Então você pode alternar entre marcado e desmarcado, colocando o cursor sobre o primeiro checkbox e pressionando Ctrl C e Ctrl C. Ctrl C duas vezes, né? E aí você observa que na mesma hora ele marca um X. Podemos também colocar o cursor sobre o to do e digamos que a gente finalizou todas as tarefas, a gente marcou o X em todas, né? Então você pode, sobre o to do, pressionar Shift e a seta para os lados e aí ele vai de to do para done, ou seja, você finalizou aquela tarefa com todos aqueles checkboxes. A gente pode também, por exemplo, aumentar a lista, criar um outro to do, né? Colocar aqui asterisco, to do,
compromissos da manhã. Então a gente pode colocar aqui dentro dos compromissos da manhã: acordar às 6, tomar banho, fazer café, treinar, ler um livro, estudar, bater ponto e entrar no trabalho às 8, né? Assim, vai da criatividade de cada um. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né? Em cada um desses pontos aqui das tarefas, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+C duas vezes, quando a gente for finalizando cada uma delas, e da mesma forma, colocar o cursor sobre o To Do, Shift e para o lado, aí ele vai para Done, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, que é sobre o To Do, pressionar Tab. Obviamente aqui não serve somente para no cenário de To Do. Todos os títulos e subtítulos de um artigo, se você pressionar Tab, ele vai ou expandir ou recolher o conteúdo que está sobre ele, né? Porque o título e subtítulo são pais do que você colocar embaixo, né? Então ele ou ele vai contrair ou expandir o conteúdo. Esse recurso aqui do Tab, ele é bem interessante num cenário onde você ou tem uma lista de tarefa enorme ou você tem um texto enorme. Então, digamos que o texto ultrapassa aí facilmente 1000 linhas, e aí para ficar mais fácil de você visualizar todo o conteúdo, você pressiona Shift sobre aqueles títulos que naquele momento não é interessante você estar visualizando, ou você pode também pressionar Shift Tab, que aí ele vai contrair o conteúdo que está dentro do subtítulo em cadeia, em grupo. Então é uma forma de organização. Além da organização aqui do To Do, para Done e o preenchimento dos checkboxes, você também pode definir as prioridades dentro de cada tarefa, né? O que é mais importante dentro delas. E aí basta você colocar o cursor do teclado sobre uma dessas tarefas e pressionar Shift para cima ou para baixo. Aí perceba que ele vai adicionar a letra de A, B, C, sendo A prioridade mais alta. Uma outra maneira de você criar subtarefas seria adicionando a hierarquia de título e subtítulo dentro da estrutura de To Do. Por exemplo, asterisco, To Do, Projeto Emacs. E aí, debaixo do Projeto Emacs, você adiciona o subtítulo, né? Então, você bota 2 asteriscos, To Do, gravar o episódio 2, embaixo dele. Revisar o roteiro, publicar vídeo. Então, a gente tem uma hierarquia de título e subtítulo. É uma outra possibilidade de criação de lista de tarefa, né? Gerenciamento de lista de tarefa, né? Se você colocar o cursor do teclado sobre um To Do desse e pressionar Alt e para o lado, ele muda de título para subtítulo, seja 1, 2, 3, 4, quantos asteriscos dentro da hierarquia você quiser, né? Para a questão de organização. Um outro recurso também que a gente pode adicionar a uma lista de tarefas é a questão do deadline, né? Que é o tempo que ele vai levar para ser feito, né? Aquela determinada tarefa. Então você pode colocar o cursor sobre uma dessas tarefas, pressionar Ctrl+C e depois Ctrl+D. Aí você escolhe uma data aqui no calendário e aí ele vai ser definido dentro de um deadline, né? Também é bem interessante para fins de organização. Então, assim, há inúmeras possibilidades dentro do universo do Org Modes. É como se fosse um hacker, se você parar para pensar, né? Que você aprende a escrever de uma única maneira e consegue exportar para todos os formatos que o mercado exige. Pra você ter ideia, eu fiz o meu CV usando o Org Mode e ficou perfeito. É uma ferramenta super válida para você aprender, porque você consegue usar em inúmeros contextos. Então a gente vai ficando por aqui. Acredito que consegui compartilhar bastante de Emacs, de Org Mode, de Emacs Lisp para vocês. No próximo episódio eu ainda pretendo explorar bastante do Org Mode, porque eu pretendo compartilhar como é escrever um artigo em LaTeX e exportar em PDF. E aí vai facilitar bastante para quem faz trabalho acadêmico. Pretendo também dar exemplos mais concretos de Org Agenda, planejamento de tarefas, como se estivesse simulando uma tarefa de fato, né? E também pretendo explorar mais de customizações do padrão do Emacs. O Emacs ele é conhecido como uma plataforma porque no modo padrão dele, ou seja, no modo sem plugins, ele já é completo, entendeu? Então eu pretendo explorar bastante, mostrar bastante do que é esse Emacs sem plugins, para quando a gente adicionar plugin, você entender o absurdo que é isso aqui, cara. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!